Independência do Brasil. Daí o Bruno acha que hoje ia ser o português. Turma, deu? Hoje é terça-feira. Já coloquei para gravar aqui. Nós temos aula de inglês. Ontem foi feriado, Independência do Brasil, né? Então, hoje nós temos os períodos de terça-feira, que é o dia. E no primeiro período de terça-feira, vocês têm aula de inglês comigo. E nós vamos conversar, então, sobre a revisão da nossa prova, tá? Na semana Vou pegar o caderno. Na semana que vem, no dia 18, é a nossa prova, né? Vocês têm, então, toda a semana de avaliações, já começam com as avaliações, né, nessa semana, e no dia 18 de setembro, vocês têm a nossa avaliação, ou seja, só na próxima sexta-feira, tá? A gente vai conversar um pouquinho do que a gente viu em cada uma das unidades, e vamos dar uma olhada ali nos conteúdos que vocês receberam para ver se não falta nada de dúvidas para a gente esclarecer para a avaliação, tá? Pessoal, deixa eu ver aqui o que temos no chat. Oi, Bruno, tudo bem? Estava perdido, achando que hoje era segunda, né? Normal também. Que hoje era segunda, Sora. Eu também, me perdi, achei que hoje era segunda também. Eu estava tentando entrar na aula de português. Mas não é. Tá, gente? Vamos lá, então. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Espero que a internet se mantenha estável como ela está. Ela começou a ficar bugada ali para nós no finalzinho, né? Mas espero que ela se mantenha agora um pouco melhor. Vamos lá, então. Se eu puxar um pouquinho mais o ar, é que já tá ficando difícil, né? Tá cansando já. A barriga, ela começa a crescer e aí acaba pressionando aqui para respirar, começa a ficar um pouquinho mais difícil. Mas a gente ainda vai até novembro, isso aí, tá? Pessoal, vamos lá, então. Vocês já estão vendo a minha tela aqui, né? Agora vou mostrar aqui para vocês o que eu preparei para a gente conversar sobre a revisão do nosso conteúdo. Não precisa copiar, Sora? Não, isso é uma retomada dos conteúdos, Rogério. Se tu acha que tu já está super estudado, tu só está retomando, tu não precisa copiar. Agora, se tu acha que é interessante, tu vai analisando o que é mais interessante tu copiar, tá? Gente, então vocês estão vendo aqui, né, a revisão do segundo trimestre. A gente iniciou o nosso segundo trimestre lá na Unit 5, tá? Na unidade 5 do livro de vocês. Que até a unidade 4 a gente já vinha trabalhando lá no primeiro trimestre. A unidade 5 é essa que vocês estão vendo aí. Essa é a abertura da unidade, né? Não são essas mesmas pessoas que aparecem aí para vocês. Eu trouxe pessoas diferentes, mas as descrições são muito parecidas. Vamos dar uma olhada aqui, então. Deixa eu só autorizar a Aninha aqui a entrar. Pronto. Então, gente, a gente trabalhou na unidade 5 como a gente vai descrever pessoas. E como assim como a gente vai descrever as pessoas? A gente, na hora da descrição, a gente vai usar em alguns momentos o verbo to be, né? E em outros momentos a gente vai usar o verbo have, que é o verbo ter em inglês, né? Então, aqui a gente tinha essa primeira descrição, que é essa maior aqui. A gente tinha, hello, I'm Anita, and I am a secretary. I have brown eyes, my hair is curly and blonde. I have a big teeth. I wear glasses. I love classical music. Então, vocês tinham a descrição dessa personagem aqui que está no livro de vocês, né, da Anita, essa primeira pessoa. E aí, o que a gente pode notar, pessoal? Para quando a gente dizia quem ela era e o que ela fazia, eu usei o verbo to be, né? Então, eu usei I am. Agora, quando eu fui dizer qual era a cor do cabelo dela, qual era a cor dos olhos, né? Eu usei o verbo have. Então, I have brown eyes, my hair is curly, o meu cabelo é encaracolado, and blonde. I have, ou seja, novamente o verbo ter, porque ele está falando que ela tem dentes grandes, né? I have a big teeth,
I wear glasses. Esse verbo wear, quando eu quero dizer que a pessoa usa algo, né? Então, I wear glasses, I wear a shoes, I wear a dress. Oi, Arthur. Qual a página? Essa página é uma revisão, Arthur. Eu estou retomando a unidade 5, vou retomar a 6, a 7, a 8 e até a última que a gente terminou, tá? Gente, continuando aqui. E ali ela coloca que I love classical music. Ela ama música clássica, né? Então, para preferência dela, eu não usei em nenhum momento nem o verbo to be, nem o verbo have, tá? Então, quando eu quero dizer quem eu sou e o que eu faço, eu uso o verbo to be. Agora, quando eu quero dizer cor de olhos, o que eu tenho, o que eu estou usando, eu vou usar o verbo have para dizer o que eu tenho e o verbo wear para dizer o que eu estou usando. Olhem as outras ali. Hello, I am John. Então, eu sou o John. I have, novamente o verbo ter. Green eyes. Então, ele tem olhos verdes. I have brown hair. Ele tem cabelo, então, castanho. E I have a bird. Aqui ele tem barba, né? E aí nós temos a outra descrição, né? Pessoal, nessa unidade 5, a gente trabalhou basicamente com as descrições. Então, a gente viu outros tipos de vocabulários que a gente tinha para descrever as pessoas, tá? Já na unidade 6, a gente continuou em algum momento descrevendo as pessoas, mas a gente trabalhou mais com partes do corpo humano em inglês, né? Então, a gente fez esse exercício na página 50, onde nós retomamos aqui, né? E aí eu gostaria da ajuda de vocês agora, que me ajudassem a lembrar essas partes do corpo humano em inglês, tá? Então, pode ser quem souber, abre o microfone e fala, e vai me ajudando quando eu for perguntando, ok? Pessoal, o que é head em inglês? Cabeça. Cabeça. O que é hair? Cabelo. Cabelo. Shoulder. Ombro. Ombro. Arm. Braço. Braço. Mouth. Boca. Boca. Leg. Perna. Perna. Knee. O que é knee em inglês? Joelho. Joelho. O que é hand em inglês? Mão. Mão. Hand é a minha mão. E finger, o que é? Dedo da mão. Dedo da mão. Então, eu tenho my hand e my fingers, meus dedos, né? Nose, pessoal. O que é nose? Nariz. Nariz. Eye, o que é eye? Olho. Olho. Chest, o que é Peito. chest? Peito. Peito. Neck, pessoal. O que é o neck? Pescoço. Pescoço. Foot. Pé. Pé. E toy. Dedo do pé. Dedo do pé, tá? Então, na unidade 6, a gente trabalhou basicamente com partes do corpo humano. Vocês fizeram exercícios para descrever. A gente fez aí a página 51, 52, né? Então, O que é leg? Leg é perna. O que é neck? Hã? Neck. Neck? É. Neck é pescoço. Pescoço. Sora, e o Oi. que é? Né? Ni, esse aqui de baixo, K-N-E, Sim. é joelho. Eu, na hora de pronunciar, eu não pronuncio esse K. Eu falo direto ni. Eu não falo cani. Eu falo ni. Oi. Prof, o que é hair? Hair, esse aqui? É. Cabelo. My hair. My hair is blonde and straight. I have a long senhora- hair. Embaixo do braço, o que é aquilo? Mouth é a boca. Mais algum, pessoal? Não. Não?
Gente, continuando aqui, nós entramos na Unit 7, né? A unidade 7 de vocês, a gente trabalhou, então, com os estágios de vida, né? Babies grow up. Ou seja, a gente passou por todos os estágios, todos não, né? A gente viu que faltou alguns, mas a gente passou por alguns estágios da nossa vida de crescimento, de evolução. Quais foram eles? A gente trabalhou com baby, então quando nós nascemos, nós somos então bebês. Nós trabalhamos com a parte de criança, child. Depois trabalhamos com a fase adolescente, do teenager, and a fase stage adult, ok? Com fase e estágio adulto, né? A gente ainda poderia ter trabalhado com a fase mais velha, né? Das pessoas, dos idosos, mas que o livro não trouxe. A gente trabalhou basicamente com esses aí, né? Então a gente viu que quando nós somos bebês, o que acontece? Quando nós somos crianças, o que a gente pode, o que a gente não pode fazer? Quando nós somos adolescentes, o que a gente faz, o que a gente não faz, né? E assim por diante, tá, pessoal? E aí, nessa unidade 7, o que teve de mais importante da parte de conteúdo? A gente trabalhou com o verbo modal can, pessoal. Então, não esqueçam, isso vai cair na prova, porque agora eu já fiz a prova, já está pronta. Falta só colocar no plural, até semana que vem já vai estar lá. E aí, eu tenho o verbo can. O verbo can, pessoal, ele é um verbo modal. Ele se adapta à frase que ele está incluído e ele pode expressar mais de uma coisa. Que página é essa, Sora? O verbo can, a gente fez alguns exercícios, Rogério, direto dele. Por exemplo, nessa unidade 7, a gente tinha um exercício na página 58, onde vocês tinham que relacionar as perguntas. Por exemplo, can Cecília walk? A Cecília consegue caminhar? Essa página aí que vocês estão vendo no meu slide, fui eu que trouxe, vocês não vão encontrar no livro de vocês, tá? Agora a gente já trabalhou direto com exercícios. Por exemplo, lá na página 61 do livro, vocês trabalharam com and you are a baby, you can. Então, quando você é um bebê, você pode, né? But you can't, mas você não pode, né? Então, já trazendo um pouquinho do que a gente estava conversando aqui, o verbo can é um verbo modal que ele pode, primeiro, expressar habilidades, como está aí na página de vocês. She can fly, he can cook, they can dance, she can swim. Então, coisas que ela ou ele conseguem fazer, né? Então, eu consigo, nesse verbo, dizer algo em que eu consigo fazer. Eu também consigo fazer uma permissão. Lembra que eu falei para vocês quando a gente quer ir ao banheiro em inglês, eu quero perguntar, eu posso dizer, can I go to the bathroom? Eu poderia ir ao banheiro, né? A gente também expressa o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Ou seja, que é o que vocês viram no livro de vocês. When you are a baby, you can. Quando você é bebê, você pode, por exemplo, sleep a lot. Então, when you are a baby, you can sleep a lot. But you can't talk. Mas, né, você não pode falar. Então, também tem essa parte de poder e não poder, tá? Que é o que cai na prova de vocês. O que eles conseguem fazer, o que eles podem fazer, tá? E temos também, pessoal, o verbo can na negativa. O verbo can na negativa é a utilização do can mais o not. Então, a gente chama de cannot. Só que a gente pode usar a forma contraída, que vocês veem ali na página 61 do livro de vocês, tá? Página 61 vocês têm, como eu acabei de ler. When you are a child, you can. Então, quando você é uma criança, você pode. Afirmativa, you can. But you can't, que é a forma contraída, mas você não pode. Ou seja, então, consegue, pode ou não pode. Se eu tivesse que passar essas frases aqui, pessoal, para negativa, vocês poderiam me ajudar como é que ficaria essa primeira frase? Qual?
She can fly. Como é que ficaria na negativa? She can't fly. Exatamente. She can't fly. Perfeito, porque esse can't, pessoal, é a contração do can mais o not, tá? Então, eu uso o verbo modal can't na negativa. Agora, na interrogativa, pessoal, eu expliquei para vocês em aula que quando a gente tem uma pergunta com o verbo can, ele deve vir primeiro. Assim como eu faço a troca no verbo to be do sujeito com o verbo, aqui eu vou fazer do sujeito com o verbo modal. Se eu tivesse que pegar essa frase, she can fly, e trazer ela para uma pergunta, como é que ficaria? Can't she fly? Exatamente. Can she fly? Ou seja, o verbo can inicia a pergunta, tá? Vamos ver essa outra aqui. He can cook. Eu tenho, então, he can't cook. Né? Na negativa. Já na forma interrogativa, can he cook? Ele consegue cozinhar, né? Na próxima aqui, they can dance. Como é que ficaria na negativa? They can't dance. E como ficaria na interrogativa? Eu vou trazer lá a frase principal. Can they dance? Eles sabem dançar? Eles conseguem dançar? E a última aqui, pessoal, eu tenho she can't swim. Ela não consegue nadar. E eu tenho a pergunta, can she swim? Ela consegue nadar? Tá? Então, aqui nós temos a afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Deixa eu colocar aqui que tinha faltado e vamos voltar a apresentar. Tá? Nessa unidade, então, foi uma das partes principais que a gente trabalhou, tá? Depois, pessoal, a unidade 8 do livro de vocês, a gente trabalhou com quiz, né? Com a parte do quiz, mas juntando um pouquinho de vocabulário que a gente já tinha trazido nas outras unidades, como, por exemplo, partes do corpo humano, né? Como descrições, então a gente mesclou isso. E nessa unidade, o que foi mais interessante que vale a pena a gente relembrar? Que na página 68 de vocês aprenderam e viram algumas operações matemáticas, e isso cai na prova também, tá? Ou seja, a gente tem aqui, por exemplo, no exercício, 3 times 5 equals, ou seja, 3, esse times quer dizer vezes, 5 é igual, esse equals é igual, tá? Então, vocês aprenderam que para operações matemáticas de soma, eu tenho plus. Para operações matemáticas de subtração, eu tenho a escrita minus. Para multiplicação, times. Para divisão, divide by. E para igual, eu tenho equal, ok? Mas a gente utiliza, então, equals, que é igual, tá? Então, vocês vão ter algum exercício parecido com esses aqui que tem na página 68, tá? Mas sempre, pessoal, nada fugindo do que a gente trabalhou em sala de aula, tá? Sempre dentro do que nós trabalhamos em aula. E por fim, gente, na unidade 9, Unit 9, foi a última unidade, se não me engano, que nós trabalhamos na semana passada, a respeito das nacionalidades, ó. E a gente viu aqui alguns países. Oi? Acho que a gente não foi nessa página. A gente já Como chegou nessa sim, isso. Como sim, a gente sim. terminou na página 75, né? Se alguém pode me ajudar, é o que eu tenho anotado aqui. A gente Então foi uma aula que eu não consegui entrar. Só se for isso. foi na terça passada, Nicolas. Então eu não consegui entrar mesmo. Tá? Eu não tenho aqui Foi no dia anotado. que o programa não estava funcionando. Ô, prof, É. e também a gente fez a página 74 e 75. Isso, fizemos a 74, 75 e eu deixei a 76 de tema, que eu vou corrigir logo depois. Não foi isso? Sim, né? Ô, prof, Oi.
Não me lembro de ter falado que era tema. Pois é. Não? Não. Não, Ah, então tá. Então não, a gente corrige as atividades que eu mandei para vocês no plural na semana passada. Então a gente faz hoje. Hã? Então a gente faz hoje. E a gente pode fazer hoje também, isso mesmo, tá? Gente, então na página 75 aqui, a gente trabalhou com as nacionalidades. A gente viu o país e a nacionalidade. Então, por exemplo, quem nasce na Argentina, em English, it's Argentinian. Australia, Australian. Brasil, Brazilian. Canada, Canadian. France, French, Germany, German, né? Eu tô lendo só os principais aqui, que é o que tem na página 75 de vocês, que aqui tem um pouquinho a mais. Oi? Finlândia em... Como que é Finlândia em inglês? Como? Finlândia em inglês. Islândia. Finlândia. Finlândia. Ah, deixa eu procurar aqui. Peraí. Finlândia. Ó, quem quiser tirar uma foto, pessoal, desta tabelinha aqui, essa aí vocês não têm no livro de vocês, tá? Finland. Ó, Finland. Agora vamos ver a nacionalidade de Finland, que é a Finlândia, tá? Vamos ver. Holanda. Gente, vai cair na prova de vocês essas que estão na página 75, tá? Ou essas aqui que eu tô trazendo para vocês na revisão. Mas agora a gente já... Olha, eu não quero perder toda a aula procurando as nacionalidades. É Holanda, né? Holanda. Acertei, porque Finlândia. Holanda. Finlândia. Eu quero só a idade. Ô, prof, Oi. o bom é que eu gosto de uma música que fala sobre todos os países das pessoas do grupo, que lançou há pouco tempo. Tem vários nomes de cidades em inglês. É Now United, né? Isso mesmo. É, já tô sabendo desse grupo aí, já tá famoso nas outras turmas ali também. Deixa eu ver aqui, Finlândia, as a regular national, eu acho que é Finlândia, Finland. Ô, prof, tem ali, ó, no teu slide. Tem, é verdade. Finland, Finnish, exatamente. Temos aqui da Holanda, deixa eu ver, da Holanda não temos, né? Finland, Tem na Inglaterra. É England. England, English, aqui, né? Tem da Holanda assim, embaixo da Grécia. Embaixo da Grécia, Ali, ó. the Netherlands, Dutch. Ah, exatamente, tá aqui mesmo. Agora deixa eu ver, cadê o English? English, Índia, Não Japão. tem. Não, mas tem no livro de vocês. No livro de vocês tem ali a terceira bandeira na página 75. I'm from England, I am British, que é britânico ou English, tá? Pessoal, continuando aqui, se alguém quiser, eu posso mandar essa foto aí depois no grupo para vocês, tá? Para vocês copiarem as outras nacionalidades que não tem na página 75. Oi? Eu acabei de tirar um print. Aí, se tu Também. quiser, aí se tu quiser. Um print com zoom e um print sem zoom. Hã? Prof, pode botar no grupo. Eu não fiz o 75, prof. Tá. Aí, Nicolas, tu tem que assistir a aula online. Se tu não conseguiu entrar, tu tem que assistir a aula para tu acompanhar o que a gente fez na semana passada, tá? Pessoal, além disso, vocês vão encontrar na prova de vocês o nosso verbo to be, né? Que indiretamente trabalhamos em todas as unidades, tá? Relembrando. Oi? Quem falou? É o nosso xodó. É o xodó. É, exatamente.
Pessoal, o verbo to be, então, é o verbo no presente, que trabalha com o verbo Estão te ser. chamando, Sônia. Não sei quem tá te chamando. Estão te chamando aí. Aonde, gente? Acho que é o Bruno. Fala, É o Bruno Bruno. chamou. Bruno? Bom, gente, eu vou continuar aqui. Então, o verbo to be é o verbo ser e o verbo estar. Na forma afirmativa, eu tenho I am para dizer que eu sou ou que eu estou. Para he, she e it, ou seja, he é o pronome pessoal ele, she, o pronome pessoal ela, o it é aquele pronome no qual eu utilizo para objetos e animais, né? Então eu tenho he is, she is, it is. Na forma ali no you, we e o they, eu tenho você para you, o we para nós e they para eles ou elas. Eu tenho o verbo are para acompanhar esse, para dizer que eles são ou que eles estão, ou nós somos e nós estamos. Então, you are. Na forma negativa, pessoal, eu devo apenas acrescentar o not, mas eu também posso usar a forma contraída. Como é que é a forma contraída, por exemplo, desse he is not? Alguém lembra? Is not he. Isn't. Lembra que a gente pode juntar? Vou botar aqui para vocês lembrarem. Então, a forma contraída. Oi? Eu pensei que tu tinha falado que era para dizer na forma contraída. Isto, ó, a forma contraída, Nicolas, eu tenho o I am not, eu não tenho uma junção do am e do not. Eu tenho apenas do I'm not. Assim eu posso fazer a forma contraída do I am not, tá? É a única possibilidade. Agora, do he, do she, do it, eu posso trabalhar com isn't, que é a contração do is e do not. E a contração do are not, como é que eu posso fazer? Não? Aren't, né? Então, o are e o not, eu posso usar you aren't, they aren't, para trazer a forma negativa. Agora, quando eu tenho uma pergunta, pessoal, eu devo fazer a troca, a posição do verbo com o sujeito, né? Então, em vez de iniciar por I am, eu vou iniciar por verbo to be. Am I? Então, em vez de trazer a forma afirmativa he is, eu vou fazer a pergunta is he, tá? E ali por último, are you, né? Para trazer a minha pergunta para vocês, ok? E o nosso último slide, pessoal, é sobre o pronome possessivo adjetivo, que a gente chama do possessive adjective, que a gente viu durante essa unidade, que quando a gente quer trabalhar com ele, eu vou trabalhar e vou dizer que é dele, por exemplo, eu utilizo o his. E para dizer que é dela, eu utilizo o her, como por exemplo ali, ó, he is a boy, né? E aí eu digo ali, ó, ele é um garoto. Perfeito. Agora eu quero dizer, o nome dele é Alex. Eu vou dizer, his name is Alex, né? Assim como eu tenho da menina, she's a girl. Ela é uma menina. Her name is Emma. O nome dela é Emma. Onde é que vocês trabalharam com isso? Quando a gente trabalhou, pessoal, na parte dos estágios de vida na unidade 7, onde vocês tiveram que, na página 59, modificar o texto. Em alguns momentos, vocês tinham que observar se utilizavam o his ou o her. Então, sempre que for para me referir a ele, para dizer que é dele, eu vou usar o his. Se é para me referir a dela, eu vou usar o her. Então, como é que tá aqui, ó? Her balloon is green. O balão dela é verde, né? Aqui, his balloon is blue. O balão dele é azul, tá? Então, quando eu quiser me referir a dele, eu uso his. E quando eu quiser me referir a dela, eu uso her.
Deixa eu olhar aqui na parte do conteúdo, pessoal, mas eu acho que a gente retomou todos os conteúdos que poderiam cair, tá? Então, a única coisa que faltou são os adjetivos. Mas os adjetivos, pessoal, a gente trabalhou ao longo dessa unidade, com pessoas altas, baixas, gordas, magras, rápido, devagar. Então, é questão também de vocabulário, tá? Eu vou acessar aqui o plural para a gente ver qual foi a atividade que ficou da semana para vocês, para a gente fazer a correção, para não ficar nada de dúvida para a próxima aula. Na verdade, próxima aula agora só depois da prova, né? Mas para vocês tirarem as dúvidas de vocês, tá? Alguma pergunta, turma? Alguma pergunta? Não. Não? Nenhuma dúvida? Eu acho que é essa atividade aqui. Não, prof, eu não tô com nenhuma dúvida. Não? Então, vamos ver aqui. Ó, então vocês tinham um exercício, pessoal, com o verbo can para essa semana, tá? Então, olha só, de novo, de 28 alunos, só 17 olharam a atividade. Que atividade era essa? Vocês deveriam realizar os exercícios aqui olhando com o verbo can ou can't, né? Então, look at... Eu fiz esse daí ontem. Oi? Eu fiz esse daí ontem. Ontem. Ó, então vocês tinham que olhar e responder com can ou can't, olhando as imagens abaixo. You seria você e he para ele, né? Então a gente tem aqui na letra A. Use can ou can't. You ride a bike. Ou seja, você consegue andar de bicicleta. You can ride a bike. Drive a car. Ele dirige um carro? Sim, né? Então, he can drive a car. Aqui, pessoal, a gente tem outro. You play chess. Você consegue tocar aqui esse... não é um violão, mas seria uma guitarra ali, né? Ali, a gente, então, tem que colocar se consegue ou não consegue. He para ele. Play the guitar. Ele não consegue, ele não tem esse violão aqui no dele, né? Então, a gente, então, não vai completar com can, vai completar com can't, ok? Vamos só tirar a dúvida qual é esse instrumento chess aqui, porque eu acho que essa aqui também é na negativa. Chess é xadrez, pessoal. Então, é aqui, ó. Ele consegue, mas você não consegue. Então, you can't play chess. Você não consegue jogar xadrez e ele não consegue tocar violão. He can't play the guitar, ok? Oi, Amelie. Nada. Ó, e a letra B, pessoal, vocês tinham que responder as perguntas abaixo. Can you skate? Can he play tennis? Can he speak English? Can you cook? Can you read? Can he play football? Sempre de acordo com essa imagem aqui que estava para vocês. Só que lembrando, então, pessoal, quando a resposta é afirmativa, eu vou usar yes, I can. Quando a resposta for na negativa, eu vou usar no, I can't, tá? Aí vocês deveriam verificar aqui e responder, tá? Eu acho que aqui também não temos nenhuma dúvida. Amanhã abre para vocês uma atividade dos números, para vocês fazerem algumas continhas aí, para a gente relembrar a parte dos números, ó. Então, aqui, a partir de amanhã, já vai estar aí para a gente relembrar os números e as operações matemáticas que a gente viu. Por enquanto, ninguém olhou, porque a atividade não abriu, ela abre só amanhã, como eu estou falando para vocês. E aqui temos ó, algumas contas e algumas operações para vocês fazerem e escrever de acordo, pessoal, com aquela página 68 que a gente viu, tá? Onde Coloco para tu enviar e eu fazer logo. Amanhã, a partir da 1h30, já vai estar aí para vocês, tá? De acordo com aquela página 68, tá, gente? E na semana que vem, abre um exercíciozinho do verbo to be aí para vocês, na terça-feira,
para vocês relembrarem para fazer a nossa prova na sexta. Mas fiquem bem tranquilos, tá? Que a prova é bem tranquila, não teve. Eu já fiz ontem, né? Vou postar ainda essa semana, ou acho que semana que vem no plural, mas não tá nada complicado, pelo contrário, tá? E aí depois a gente retorna, faz a correção da prova juntos e tira as dúvidas de vocês, tá? Gente, eu vou interromper. Alguma dúvida? Não. Não? Não. Não. Vou interromper a gravação. A prova